Oi, pessoal, o vídeo de hoje é falando sobre como eu aprendi a falar espanhol. Então, se você quiser continuar a assistir, continua aqui e não se esqueça de antes já se inscrever no canal e deixar seu like aqui embaixo. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje de como eu consegui aprender espanhol. Para começar, eu nunca tinha feito espanhol na vida, na verdade eu sempre optei por fazer inglês e a minha escola ela ensinava francês. Como todo idioma de escola, normalmente nunca é tão forte, né? Geralmente é mais fraco. Mas eu até acredito que o inglês da minha escola tenha sido razoável, porque ele era bem focado em vestibular e prova de vestibular. E como eu não fui da época do Enem também, as provas eram todas escritas, sabe? Então, foi bacana, mas eu nunca tive contato com espanhol. Na verdade, eu nunca nem optei por fazer espanhol, porque eu sempre tive na minha cabeça que se o idioma é muito parecido, o que acontece com o espanhol, eu ia ter na minha cabeça que era muito fácil. Só que não era tão fácil assim, eu sabia que não era tão fácil. Então a sensação que eu tinha é que meu cérebro ia me enganar, que era, é muito fácil, vai aprender fácil, só que assim, existem várias palavras e construções totalmente diferentes do português. Então eu sempre optei por inglês porque como era tudo diferente, seria um aprendizado novo em tudo. Eu também nunca gostei muito de espanhol, mas eu acho que como brasileiro, né, como todo brasileiro, a gente tem um ouvido muito bom para o espanhol e para algumas línguas de fora, porque a gente sempre está ouvindo novela, em alguns filmes, música também, a gente tem sempre uma variedade de idioma, então eu acho que o ouvido a gente acaba absorvendo mesmo que a gente não queira. E eu cheguei a visitar, durante viagens, eu já visitei Buenos Aires e também já viajei para Espanha. E em Buenos Aires, a maioria das pessoas, os lugares turísticos, eles se viram bem com português. Não foi necessário falar inglês nem nada. Porém, a gente sempre tenta arranhar um espanhol. Depois de passar uma semana ou alguns dias, a gente acaba se sentindo mais à vontade de tentar um espanhol, mesmo que ele seja um portunhol. Na Espanha foi bem diferente, então eu me virei bem com o inglês, que foi a língua que eles mais entendiam. Mas vamos lá, o propósito do vídeo é como eu aprendi espanhol. Bom, eu cheguei aqui em Mendoza em dezembro de 2016, na verdade eu cheguei no dia 26 de dezembro, então eu tive um ano basicamente de 2017 para aprender. E a primeira coisa foi que eu levei um choque porque aqui quase ninguém fala inglês. Então, a exceção dos melhores hotéis, é muito difícil que você encontre alguém nesses serviços como hotel, loja, até no centro, fale inglês. E eles entendem um pouco português. Só que o meu susto foi que eles quase não entendem português. Esse pouco que eu falo é pouco mesmo, porque em conversas com outras pessoas que falam português, as pessoas daqui, elas não conseguem entender nada. Elas não sabem, algumas, o idioma que a gente está falando. Mas ok, tudo bem. E eu cheguei sem saber nada. E eu até fui ao consulado do Brasil, tinha algumas pessoas que falavam português lá, e eles até indicam que se você quiser alguma ajuda, procure o consulado, porque sempre tem gente que fala português, eles promovem encontros mensais, tanto para criança quanto para adulto, eles sempre têm muitas atividades. Só que eu acabei não querendo ir pra nenhum tipo de encontro e também eu acabei não conhecendo nenhum brasileiro que me cercou muito com todo mundo que falava espanhol, que era aqui de Mendoza. Boa parte das pessoas que eu conheci era aqui de Mendoza e algumas outras não eram, era de Buenos Aires, enfim. E o primeiro choque, na verdade, que eu tive foi que o espanhol de Mendoza ele é totalmente diferente de um espanhol de Buenos Aires, que é extremamente articulado, as pessoas falam um pouco mais devagar, elas falam a palavra inteira e elas não falam tão rápido. Aqui, as pessoas normalmente não abrem muito a boca, elas falam muito rápido. Então, pra mim, foi, na verdade, um choque, mas eu acho que eu também teria esse mesmo choque em Buenos Aires, porque eu não sabia nada. E, afinal, isso foi muito bom. Porque durante todo o meu período aqui, até hoje, o que eu tentei ver muito, né? Eu não gosto muito de televisão, mas eu tentei ouvir muita música em espanhol. Então, por exemplo, eu peguei a época do reggaeton. O reggaeton, algumas partes, ele é quase um rap, sabe? Ele é super rápido. E depois de um tempo, assim, não foi de um dia pro outro, mas depois de um tempo, eu comecei a entender o que se falava na música toda. E eu sei, por exemplo, que
eu convivo com um brasileiro também e que ele não entende o que tá tocando na música. É óbvio que eu ouvi várias e várias e várias vezes, mas hoje eu já consigo separar as palavras não só das músicas que eu ouvia, mas como de outras músicas. Isso foi em relação ao som das coisas. Então isso me ajudou muito, assim, de pedir informação, de ouvir e fazer uma chamada, marcar um médico. Então isso me ajudou muito na audição. Quanto à escrita e a construção de frase, porque mesmo falando eu não sabia como escrevia as palavras, então era muito comum eu olhar uma palavra, não saber o que ela significava, escrita, porém falando ela como era totalmente diferente do escrito, eu sabia. Então eu particularmente gosto de ler e eu gosto de alguns livros como Sidney Sheldon e Agatha Christie. E aí eu acabei buscando aqui no mercado até que estavam os livros em promoção e eu comprei uns 3 ou 4 livros do Sidney Sheldon e para começar a ler. Isso me ajudou muito. É óbvio que eu li muito mais devagar que eu leria um livro meu em português, mas isso me ajudou demais assim nas construções, descobrir palavras novas, descobrir vocabulário novo. Existem outras opções de você aprender a falar o idioma nativo, por exemplo, que seriam filmes e séries. Particularmente eu não curto muito, porque aqui as coisas chegam dubladas e a dublagem daqui ela não é tão boa quanto a dublagem do Brasil. Na verdade, eu não gosto muito de assistir coisas dubladas e a dublagem daqui ela realmente não é boa. Mas eu acabei optando por livro. Mas se você gostar, você pode assistir um filme dublado, uma série, algum desenho que seja todo em espanhol para você entender. Algumas vezes, o meu marido ouvia muito Simpsons, né? Via na TV, e eu acabava vendo junto. E como é desenho, a gente não tem muita noção da dublagem, né? Fica muito difícil você classificar, né? Você avaliar uma dublagem de um desenho. E como o desenho ele não tem tanta expressão quanto pessoas, é bem bacana você assistir desenho em espanhol. Mas, enfim, tirando tudo isso, eu acho que assim, cada um é cada um. Cada um escolhe se quer ver série, filme, novela, o que quiser, jornal de esporte, enfim, inúmeras coisas. Eu acho que o mais importante e não que eu tenha nenhum tipo de preconceito, eu hoje já conheço os brasileiros aqui e tudo, mas assim, o que eu sei que me ajudou muito foi que, acho que depois de uns 7, 8 meses, eu já cheguei em alguns lugares e as pessoas já me perguntaram da onde eu era, porque elas não tinham certeza da onde eu era. Porque de início as pessoas tinham toda certeza que eu era do Brasil, por causa do som, né, eles chamam do acento que eu tenho no espanhol, do sotaque, na verdade. E hoje as pessoas não sabem direito de onde eu sou porque existem inúmeros países, inúmeras cidades, estados, bairros, ruas que falam espanhol. Então não necessariamente elas sabem de onde você é. Inclusive dentro da própria Argentina, assim como no Brasil, a gente tem vários sotaques. E hoje eu consigo diferenciar muito bem os sotaques de todos os outros... as outras cidades daqui e os outros estados. Óbvio que eu não sei todos, mas os principais você consegue perceber que a pessoa não é daqui. Então o meu ouvido ficou bem trabalhado em questão disso. Quanto à questão do preconceito que eu tava falando, não que eu tenha preconceito contra brasileiro, não que eu tenha saído do Brasil e agora eu odeio brasileiro, não é nada disso. Na verdade, eu acho que assim, eu tive uma imersão completa com pessoas que falam o idioma que eu precisava aprender. Então eu acho que assim, se você um dia for para um outro país, independente de qual seja, é bem bacana você imergir completamente. Porque, por exemplo, ano passado eu fui na festa de confraternização do Brasil aqui, que é a comemoração do 7 de setembro. E eu vi vários brasileiros. A festa é bem mista, porque vários argentinos eles gostam das comidas brasileiras, coxinha, pão de queijo. Então as pessoas elas tentam falar espanhol. E eu pude perceber que esse grupo dos brasileiros que eles moram aqui, vários moram há 5, 6, 10 anos, 15 anos aqui. E eles têm um espanhol muito, muito fraco, sabe? Por mais que eles saibam as palavras, isso é uma coisa muito perceptível, por mais que o cara saiba a palavra,
Não adianta você falar no mesmo ritmo do português. O ritmo é diferente. Eu acho que do mesmo jeito que o inglês o ritmo é diferente, você tem que ter consciência de que o espanhol não é porque você colocou uma palavra ali no meio, não é porque você disse graças que você tá falando espanhol. Não significa que você montou a frase em português e só trocou algumas palavras que isso é espanhol. E aí eu pude ver que eu tive uma evolução muito maior em 8 meses por estar imersa num grupo que só fala espanhol, só fala daqui. É óbvio, as pessoas no início elas falavam com mais espaço, mais devagar comigo, elas não usavam todas as palavras, gírias também, por saber que eu não ia entender. Hoje é muito comum, as pessoas falam, vão falando, é óbvio. Às vezes eu não entendo 100% do que a pessoa fala, porque tem muita gíria e é mais complicado. Mas eu já me considero, eu já consigo ligar para os lugares, eu já consigo conversar com pessoas, eu já consigo escrever o básico. Novamente, a gramática do português ela é tão grande quanto a gramática do espanhol. Então, são línguas que têm gramáticas enormes. Então, todas as conjugações, obviamente, eu não sei ainda e vai demandar um tempo para eu aprender. Mas, assim, eu acho que eu evolui muito graças a não estar com pessoas que falam português. Sim, eu vivo com uma pessoa que fala português. Sim, toda semana eu entro em contato com pessoas que falam português, que é a minha família que ficou no Brasil. Mas aqui, quando eu saio com pessoas, quando eu vou em lugares, eu tô completamente imersa no idioma que eu quero aprender. Então eu acho que isso ajudou muito. Então, como eu falei, mesmo que você opte por ver filme, ver novela, independente do que você opte pra você, eu acho que você estando aqui, você estando, não sei, na Alemanha, na Rússia, não importa. Você precisa estar imerso com aquelas pessoas que falam aquele idioma. Isso é uma coisa que vai desenvolver muito o seu idioma. Porque nada adianta de você estar aqui, você estar no país onde você queira estar e você não emergir, você ficar conversando com pessoas em português. Eu já vi muito caso de gente que foi para intercâmbio, por exemplo, e aí ficou numa sala cheia de brasileiros e não aprendeu. O seu cérebro, ele vai sempre funcionar da maneira mais fácil. Então, se você puder economizar, se você puder falar o português que você já sabe, para que você vai falar outro idioma? E quando você tá num grupo imerso que ali só falam espanhol, por mais que seu espanhol seja não tão bom, seja ruim ainda, você vai aprender, você vai ter ouvido, você vai absorver aqueles sons e vai passar a falar, passar a melhorar a sua fala, a sua audição. Então eu acho que isso ajuda muito. Bom, esse é na verdade o jeito que eu aprendi. Cada um, como eu falei, é diferente do outro, então você tem total liberdade de aprender do jeito que você quiser, mas é uma coisa bem importante, assim, funcionou comigo e outras pessoas também, eu já vi outras pessoas falando que sim, funcionou com elas também. A questão da imersão, a questão de você tentar falar, a questão de você estar num grupo onde, eu preciso aprender alemão, e você tentar evitar o contato. Eu sei muito inglês, então evita o contato com pessoas que falam inglês, sabe? Fala só o alemão. Eu preciso aprender russo, mas eu sei muito outro idioma. Não importa, você precisa estar num lugar onde todas as pessoas falem russo. É basicamente isso o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, eu não sei, como eu falei, eu acabei não optando por fazer curso, mas se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui embaixo. Não esquece de dar seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.